O homem não é somente um, e sim dois. E mesmo que o bem tenha brilhado sobre o semblante de um, o mal foi inscrito com letra firme e forte na face do outro. Saudações literárias! Tudo bem? Você se considera uma pessoa boa? Sei, mas em certos momentos você não sente um vinco de maldade aguçando o seu juízo? Bonito ou feio? Certo ou errado? Bom ou mal? Corpo ou espírito? Cultura ou natureza? Quem fala mais alto? O conceito de duplo permeia a imaginação humana há milênios. E em muitas lendas e mitos, o duplo representa justamente a divisão psíquica do eu. Uma pessoa, duas personalidades. O escritor escocês Robert Louis Stevenson entrou para a história da literatura ao abordar o duplo de maneira singular, aterrorizante e que fascina o mundo há 135 anos. Lançado em 1886, O Médico e o Monstro fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que virou uma obsessão no Reino Unido e ao longo dos anos recebeu diversas adaptações para o teatro, para o cinema, chegando até os desenhos animados. Eu acho melhor o senhor ir lá e dar uma olhada nele. Ele precisa de um médico, ele tem a pele verde, olhos vermelhos e os braços compridos. Só nas telonas já são mais de 120 adaptações. Ao lado de Frankenstein e Drácula, esta novela de ares góticos ocupa lugar de destaque entre os clássicos de horror e ficção científica da literatura mundial. O pacato e reservado médico Dr. Jekyll quis testar na prática a sua teoria da personalidade dupla. Após diversas tentativas, ele chega à poção perfeita, aquela que o levará até o seu outro eu, mais perverso e mais cruel. Henry Jekyll se transforma em Edward Hyde. Como pode isso? O alto, talentoso e gentil Dr. Jekyll se transforma no atarracado e desprezível Hyde. Exatamente, e são até insistentes as descrições do texto para tentar dar conta desse Sr. Hyde. E à medida que esses adjetivos vão chegando, a gente vai criando uma espécie de pavor por esse personagem. Hyde passa a sensação de indefinível deformidade. Tem um sorriso detestável, uma voz sussurrante e rouca. Mas nem todas essas coisas juntas conseguem explicar a repulsa, o ódio e o medo que essa figura gera nas pessoas. Ele mal parece um homem. Se eu alguma vez vi a assinatura do demônio na face de alguém, foi no rosto desse Hyde. Violento, torpe, bizarro, obscuro, rebento do inferno que nada tem de humano. E o pior é que esse lado maligno da personalidade do médico parece estar querendo tomar o seu lugar de uma vez por todas. Jekyll passa a ter medo do seu outro eu e acaba se tornando escravo da sua poderosa descoberta. Um escravo da maldade intrínseca. A pergunta que ficou pulsando em mim ao longo de quase toda a leitura era: por que Jekyll precisa de Hyde? E a resposta é uma longa revelação que não deixa de ser filosófica. Em forma de carta, o médico explica a sua crença na inteira e definitiva dualidade do homem. Ele queria experimentar, queria viver uma aventura, queria colocar para fora o seu lado jovem, selvagem e baixo. Uma repulsiva curiosidade e uma fraqueza moral o faziam buscar e buscar por Hyde.
Este livro traz um tema atual e universal: a luta entre o mal e o bem. É uma leitura que nos convida a explorar as partes mais feias e deformadas que habitam dentro de nós. Ah, não convence esse papo de inteiramente bom, não. Ninguém é completamente leve e maravilhoso. Só nas redes sociais e nos espaços públicos, né? Ah, você há de concordar comigo que esses ambientes são ótimos para polir o verniz da nossa beleza e refrear os nossos instintos mais secretos. Ler O Médico e o Monstro é um exercício muito interessante de reflexão sobre o anjinho e o diabinho que sussurram mil coisas nos nossos ouvidos. E seja sincero comigo, a quem você empresta mais a sua atenção? É melhor não responder. A história de O Médico e o Monstro veio à tona quando seu autor Stevenson teve um pesadelo com o bicho-papão. O sonho foi interrompido pela esposa dele, assustada com os gritos do marido durante o sono. Stevenson ficou tão impressionado com esse pesadelo que escreveu o manuscrito de O Médico e o Monstro em questão de dias. E o seu encontro quimérico com o bicho-papão foi reproduzido justamente na cena da transformação de Jekyll em Hyde. A atmosfera de uma Londres vitoriana e sombria prevalece ao longo da história. A título de curiosidade para você, a Era Vitoriana marca o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Um período de grandes transformações econômicas, políticas e culturais. O imperialismo inglês com a conquista de colônias na África e na Ásia, o aumento das indústrias, o estímulo às artes, são algumas características que marcam essa época. Por outro lado, houve um crescimento considerável das desigualdades sociais. Enquanto a burguesia desfilava a última moda pelas ruas de Londres, milhares de operários morriam de tuberculose em casas insalubres. Em O Médico e o Monstro, a gente consegue notar alguns valores burgueses importantes. E também ingredientes literários que fizeram sucesso em outras obras dessa mesma época, como As Aventuras de Sherlock Holmes e Frankenstein. Quer saber quais são esses ingredientes? Pesadelos, noites escuras, nuvens caídas, ventos poderosos, chaves, gavetas, cartas, homens de cartola e bengala, misturas químicas estranhas, arrombamentos, assassinatos, o sangue a gelar nas veias, mente imersa em terror. Toda a linhagem dos cientistas loucos, que hoje fazem parte do estereótipo da nossa cultura, tem uma dívida com os doutores Jekyll e Frankenstein. E os autores desses dois personagens clássicos, de certa forma, tentaram abrir os olhos da sociedade para os prazeres, as tragédias e as vantagens que a tecnologia oferece. Perseguir o conhecimento é louvável, mas tentar se igualar aos deuses pode ser nefasto. Foi o que aconteceu com Jekyll. Seu dedo quis tocar o demoníaco e isso selou o seu destino trágico. Robert Louis Stevenson é considerado um dos mais influentes contadores de histórias da literatura universal. Ele morreu aos 44 anos depois de uma vida lutando para se curar de um problema respiratório crônico. Ele teve uma carreira literária prolífica, escrevendo contos, novelas, romances, ensaios, poemas, peças teatrais, relatos de viagens e o mais importante, dois clássicos da literatura mundial, A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro, que no original em inglês se chama The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Stevenson adorava viajar. Além da curiosidade em conhecer lugares novos, essas viagens foram fundamentais para ele, que buscava climas mais adequados à sua saúde frágil. Ele viveu a última fase da sua vida com a família num arquipélago do Pacífico Sul. E você? Tem mantido adormecido o seu Hyde interior? Ou ele costuma dar as caras na calada da noite? Um beijo e até a próxima!